Olá, estamos aqui para mais um Religare. Eu, Wesley Almeida, e hoje com a nossa convidada Caroline Scarabucci. Ela é mestre em educação com ênfase em psicopedagogia, é especialista em docência na educação básica e em psicopedagogia clínica institucional, graduada em artes e pedagogia. Atualmente ela atua em consultório, já foi docente na educação básica, Já. no ensino superior. Hoje continuo na pós-graduação. E continuação e na pós-graduação também como orientadora. Sim. Hoje nós vamos abordar aqui com a Carolina as relações da criança no mundo das artes sob o ponto de vista da pedagogia e da psicopedagogia. Carol, conta pra gente um pouco a respeito dessa psicopedagogia, do que se trata e como é que ela é vista hoje no cenário, vamos falando no nosso cenário. Então, a psicopedagogia, o nosso objeto de estudo, na verdade, é a aprendizagem. Né? Então, a gente transita entre a área da educação e da saúde, né? Mas o nosso objeto sempre é os processos de aprendizagem. Então, hoje, no mercado, a gente entende que, obviamente, né, dentro da área da saúde, a gente está trabalhando com aquelas crianças que têm dificuldade de aprendizado ou algum transtorno de neurodesenvolvimento que desencadeiam, no caso, problemas durante esse processo, né? Como a gente sabe que o ser humano aprende desde ali da barriga da mãe, então, quando a criança nasce, ela vai passar por um histórico de desenvolvimento aí, e durante esse processo, quando há ali dentro dos marcos algum atraso, que não seja causado por uma imaturidade, mas sim um atraso, o psicopedagogo atua, né, auxiliando fazendo essa mediação entre o mundo e o aprender. Né? Então, a gente trabalha desde a mais tenra infância, principalmente quando a gente fala de preventivo, né? Não é somente quando tem já o problema. E também em todas as fases, inclusive nas fases adultas e com idosos também, quando tem algum problema relacionado a AVC, né, um Alzheimer, né? Então tem como você também fazer no sentido de reabilitação também. Nesse processo, existem algumas formas de abordagem desses pseudopacientes, correto? Sim, existem. Como você vem de uma graduação, de 2 graduações especificamente, de artes e pedagogia, como é que você aborda a questão das artes nas suas consultas? Então, na verdade, a arte ela é um instrumento mobilizador para o ser humano, independente de qualquer coisa, tá? Dentro do que a gente entende da educação de arte, né, ela é uma forma não somente de você expressar sentimentos ou expressar o seu lado mais emocional. Ele expressa visão de mundo, né, aquilo que você se orienta, inclusive os seus padrões de pensamento, e também dentro do que a gente chama, né, nos processos avaliativos e interventivos, a gente tem testes que a gente utiliza, avaliações que a gente utiliza através do próprio desenho da criança, né? E aí nessa conversa que nós temos com ela, ela consegue trazer elementos que são tanto de cunho consciente quanto de cunho inconsciente, né? E aí você ter uma prática clínica, um estudo contínuo também auxilia nesse sistema. Obviamente que não é somente no fator clínico aí. Quando a gente pensa em intervenção, por exemplo, para adolescentes que estão aí com depressão, né, ou que tem um transtorno borderline, a arte também é uma forma da gente trazer esse adolescente para próximo e para que ele possa novamente reorganizar o seu pensamento de mundo, o seu autoentendimento, né, a sua autoestima. Então, na verdade, eu acho que ela é um suporte extremamente importante, né, e extremamente aberto para que a gente possa trabalhar tanto a nível de avaliação quanto a nível de intervenção, no caso. Ok. Acho que é comum a nossa percepção de que as escolas hoje em dia não dão tanta ênfase
na questão das artes. Certo. É como se fosse uma disciplina obrigatória que cumpre e ok. E isso chega a refletir nessas questões que são levadas para consultório? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Você vê, esse ano está fazendo exatamente 23 anos que eu sou professora de artes, né? Então já é um tempo bom aí. Quando a gente fala de infância, né? Eles acham que, né, a comunidade entende que eles estão ali só para desenhar, só para brincar com isso. E, na verdade, a criança retrata o mundo através do desenho, né? E isso, dentro de desenvolvimento infantil, isso são os dados em que o professor da infância tem que estar atento para poder também analisar o quão, não sei se talvez seria a melhor palavra, mas o quão saudável ele está observando o mundo e internalizando esse mundo. Ponto 1. Quando a gente fala de ensino de Fundamental 1 e Fundamental 2, que aí nós estamos falando de alfabetização e nós estamos falando de adolescência, a mesma coisa vai acontecer. Porque se a gente for para a área da educação somente, tudo que a gente vê em arte como professor entra também em disciplinas de geografia, de história, de língua portuguesa, de literatura, né? Então, o que acontece, infelizmente, é achar que aprender é algo fragmentado. Eu vou dividir as coisas, mas artes é a hora que o pessoal está fazendo nada. Já teve inúmeras vezes em que eu trabalhei dentro de sala de aula com os meus adolescentes de 8º e 9º ano, as questões de observação do mundo, observação do universo, refletindo no interior deles, e saíram trabalhos maravilhosos. Qual foi a consequência disso? Maior número de adolescentes querendo participar da aula, uma vontade de questionar, inclusive, os fatores históricos que eu colocava ali, né? Então, assim, você vê que quando a gente junta com o universo e com a necessidade do adolescente, a gente consegue fazer uma ponte maravilhosa, né? E é isso que eu acho que talvez falta para nós, inclusive na própria academia, né? Nós temos a especialização em arte-terapia hoje, da própria academia utilizar isso também no seu processo de formação do docente. Então quer dizer que a gente pode entender, interpretar aí que de repente os docentes dessas escolas, principalmente das periferias, precisam ter um cuidado a mais na hora de dar a disciplina? Na verdade, todo docente tem. Tá, mas é porque o reflexo que a gente tem quando a gente chega a analisar a periferia, o que eles produzem, coisa e tal, é muito distante de uma realidade de quando a gente se aproxima de um núcleo, de uma cidade, de uma escola particular, por aí afora vai. Será que é falta de incentivo para os professores ou é a questão dos próprios alunos não terem interesse e isso vai passando, igual você disse? Eu acho que, na verdade, aí a gente tem vários vieses, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, numa cidade como Uberlândia, nós temos bairros que são praticamente cidades, né? Então, se a gente pensar dessa forma, quando você está dentro de um espaço e esse espaço é aquele a qual você não sai dele, né? Porque, em geral, as crianças estão nas escolas do bairro, né? Sim. Então, aquela realidade não é que ela está distante do centro, ela está dentro da realidade que é dela, né? E assim, eu não acho isso um problema. Mas, no entanto, a falta de mostrar outros universos também pode limitar um olhar, pode estigmatizar um olhar, entendeu? Então, assim, em aprendizagem, em docência, que é o ensinar a aprender, que é uma coisa que não é separada, é uma coisa que acontece o tempo inteiro ali no momento da sala de aula, isso tem que ser um princípio do professor. Rubem Alves falava muito isso, né? Que o ensinar é você levar o mundo aos olhos do outro. E o mundo não é limitado aonde eu estou. O mundo é o mundo, né? Então, assim,
E se a gente falar de desenvolvimento de uma forma neurocientífica, sim, o estímulo, ele produz novas formas de pensamento, ele produz novas adaptações, novos esquemas mentais, que é o que Piaget falava, né? Então, que você vai ofertando estímulos diversos para aquele indivíduo, ele vai ressignificando dentro daquilo que ele já tem anteriormente e vai ampliando conforme esses estímulos vão acontecendo através de uma mediação. O professor é aquele que media o conhecimento, ele pode trazer esse universo, né? E o aluno também, para o próprio professor, né? Que quando a gente entra no universo deles, a gente também se apropria de outros estímulos e de outras coisas que vão ampliar o nosso universo. Então, isso para mim é uma troca. E para mim deveria ser natural. Não deveria ser uma coisa que... mas... E se... Não, gente. É o mundo. O olhar tem que estar para o mundo, né? E aí eu acho que sim. Falta um pouco dos próprios docentes a entender que a docência ela é muito mais ampla do que você pegar um livro, abrir um livro numa página e ensinar um conteúdo. Passar o que está apenas naquela página. Exatamente. Ir além. Ok. Nesse sentido ainda a respeito dessa questão de educação, hoje a gente tem a questão da internet, das mídias, da tecnologia e por aí fora vai. Os famosos aplicativos e tudo isso. Isso é uma forma que está presente em qualquer ser, independente da idade, coisa e tal. Num ambiente de escola, de estudo, isso traz alguma influência, algum ponto positivo e negativo? Então, na verdade, o que a gente vem ouvindo ultimamente é colocar a internet como o bicho de 7 cabeças da vez. Que o tablet é o bicho de 7 cabeças da vez. Primeiro ponto, que aí é algo que eu tenho, inclusive, como um princípio, é que eu nunca vi nenhuma criança de 2 anos indo na loja de um celular para comprar um celular. Eu levei, só te cortando um minutinho, eu levei uma bronca da minha sobrinha. Esses dias atrás, eu estava com a filha dela, que tem 2 meses, e eu sentei em frente à televisão. E a guria virou de uma vez, assim, vidrou, literalmente vidrou. Estatela o olho. Ela falou, tira, pelo amor de Deus, ela não precisa disso. Cria um monte de coisas, não é que cria, né? Mas que vai interagir de alguma forma negativa para ela, enquanto uma criança de 2 anos, de 2 meses, desculpa, falei 2 anos. Nossa. 2 meses. E a menina vidrou, literalmente vidrou. E é prejudicial. Pois é, mas você sabe por que a criança vidra? Porque ele tem cor, porque ele tem um monte de estímulo que ela está buscando. Exatamente. Uma criança de 2 meses, ela mal consegue enxergar o colorido de uma forma muito assim, né? Muito Sim. específica. Ela ainda está aí nesse processo, né, visual. Então, se eu estou dando um estímulo televisivo, ali a gente tem cor, forma, música, tem estímulos de várias frentes para o cérebro dessa criança. Então, é ruim de forma alguma? A tela é como se ela estivesse vendo o mundo. Qual é o problema? É você colocar uma criança 4 horas em frente a uma televisão. Então, não é o uso de... É como usar. É igual a internet. A internet é um mundo de informação de todas as áreas. Por exemplo, esse chat GPT, né? Chat GPT, poxa, é um senhor de uma forma de você buscar, sistematizar conhecimento, onde ele vai buscando ali em várias fontes, né? Para que você possa, de fato, ter algo bom, concreto, sistematizado para crianças que têm dificuldade de aprendizado e ser excelente, forma de resumo, de conteúdo para que ele possa estudar também. Isso é uma coisa boa. Por que seria uma coisa ruim? No entanto, nós temos atrás deste computador um ser humano. A gente esquece que quem comanda o aplicativo, o celular, a televisão, é o ser humano. Sim. E aí... Eu falar que eu vou tirar a TV de uma criança totalmente? Não tem como. Não tem como fazer isso. Mas eu tenho como controlar o que vê, quando vê, quanto tempo vê. Né? Então, é igual, por exemplo, o tablet. Eu, Carolina, fui dar celular na mão das minhas filhas mais velho.
bem mais velha, for ter celular lá para frente. No entanto, hoje, eu falo que elas não vêm, muito pelo contrário. Tem, lógico que tem. Tem um tablet, ainda mais depois da pandemia, que a gente teve que adquirir o computador, o tablet, para eles poderem assistir a aula. Tem. No entanto, é no horário que está estabelecido. Entendeu? O celular da minha menor fica dentro da minha bolsa. Ela só pega ele quando pega, ao final do dia, após eu ter visto as tarefas dela. Fez a tarefa? 30 minutos no seu celular. E aí, isso é uma coisa que a gente consegue colocar com parcimônia, porque ela vai chegar com 15 anos, ela vai precisar de um telefone celular, por quê? Porque ela tem que se comunicar comigo. Ela vai estar, sei lá, né? Hoje eu estou com uma de 18 anos, ela está no cursinho. Ela me manda mensagem do cursinho falando que ela precisa, que ela vai ficar à tarde porque vai ter uma monitoria que ela quer ficar. Então, eu não posso achar que o problema é a tecnologia. É o adulto ensinar como usar, porque nem o adulto está sabendo usar. Entende? Sim. Então, realmente, assim, a gente tem que saber colocar a tecnologia como algo extremamente importante, inclusive para crianças que têm dislexia, para crianças que têm TDAH, para crianças que têm autismo. A tecnologia assistiva, ela é extremamente importante, dão saltos em processos de aprendizado. E eu vou deixar porque é um tablet? Eu vou deixar porque é uma tela? Não, né? Mas eu tenho que saber qual é o objetivo desse instrumento que eu estou colocando na mão da criança, né? Então, se ela está lá, ok, ela vê 5, 10 minutos de tela, não vai fazer ela uma viciada em tela, né? Eu sou da época dos anos 80, né? Então, foi quando chegou o primeiro videogame, o Atari. A gente usava o Atari, né? Aquela coisa... Gente, você ficava ali 30 minutos, mas isso não me impedia de sair na rua para brincar com os meus colegas. Entende? Sim, a gente tinha uma vida fora da... Exato. Então, o quanto esses adultos estão interessados para fazer uma vida fora dessa tela? Será que a gente, de fato, tem um adulto que quer brincar com essa criança? Para poder tirá-la da tela? Né? Então, assim, são análises muito mais aprofundadas do que simplesmente endemonizar uma tecnologia. Né? Porque ninguém vai falar da tecnologia da robótica na hora da gente fazer uma cirurgia cerebral, vai? Não. Não vai, de jeito nenhum. Por quê? Ah, não, mas é porque é voltado para a saúde? Mas eu estou falando de desenvolvimento. E se eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de ser humano. E pode não ter o computador, mas ainda vai ter o ser humano. E aí? Né? É esse ser humano que vai fazer a geração futura. Fala que a minha preocupação com essa geração agora é porque serão eles que estarão cuidando da minha velhice também. Sim. Não é mesmo? Então, né? serão os futuros médicos, futuros advogados, as futuras pessoas que estarão à frente a exigirem leis que funcionem, né? A uma sociedade mais justa, mais igualitária. Pois é, e aí o que eu vou fazer? Eu tenho que aprender a ensinar este ser humano a saber o que é o bom e o ruim, né? E, através disso, modelar um comportamento. Porque pais são referências desde a fase de bebê, mas eles precisam de modelar o comportamento da criança. Falar não quando é não. Sim quando é sim. Sentar no chão com uma criança para brincar, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que sempre mudar o foco do nosso olhar em relação a certos temas, que a gente vai descobrir que tem coisas que, se a gente fizer todo o suporte para o ser humano, nada que vier de descoberta, tanto científica quanto o que chegar para o nosso dia a dia, vai ser algo ruim, de fato, sabe? O indivíduo que vai ter que saber aproveitar o que é válido e o que não é. Exato. Ok. Só voltando um pouquinho a respeito dessa questão de tecnologia e arte, coisa e tal, qualquer aplicativo, qualquer programa, qualquer coisa que chega até nós, ali por trás existe uma equipe de desenho, de criação, e que tudo isso é direcionado pela arte, em si falando, né? Sim. Esses tempos atrás eu estava conversando e escutei de uma pessoa falando que a arte não existe ali. Que isso é mera situação que alguém criou para fazer
ia desenvolver aquilo. E eu fui contestar exatamente essa questão, porque aquilo ali é arte. Se não tiver arte em cima daquilo, de alguma forma não vai ser atrativo. Você concorda? O que você acha? Então, eu acho que esse comentário que você recebeu foi muito raso, né? É um comentário muito raso. Se a gente for voltar nos primórdios da humanidade e começar a analisar as primeiras representações artísticas que a gente teve na época dos gregos, né? Vamos colocar aí na época de Platão, né? Então, a mudança primeiro de registro, o registro do ser humano, ele é uma forma de representação de uma sociedade. Se você for buscar na época dos clássicos, você vê aquela questão da perfeição, né, dos corpos, dos alinhamentos, né, em como eram esculpidos, né? Então buscava-se ali uma perfeição e uma vontade do belo, porque se a gente for buscar dentro do conhecimento filosófico, era isso que a sociedade discutia, os conceitos de beleza, de virtudes, né? Pouco mais à frente, se a gente for passar, os quadros que a gente vê da época, né, ali barroca, né, vamos colocar aí Rembrandt. O que eles retratavam? Uma aristocracia. Por que a gente não via representações da população mesmo, né? Por quê? Porque era algo pago. A gente está falando de sociedade, né? E você falar que não tem arte, hoje eu posso até contestar. Eu posso até contestar que a arte hoje, ela precisa de ser, por N fatores aí vai muito do seu pensamento, de sua ideologia. Hoje eu penso que a arte ela precisa de ser deturpada para ser forma de controle. Porque quando você tira referências visuais, quando você acha que, esse comentário, a arte não existe, como que ela não existe? Então, se ela não existe, nós estamos ali no niilismo, nada por nada, estou vivendo aqui num... Não. A arte mostra exatamente o que nós estamos vivendo. Quantas crianças com depressão, qual o nível de suicídio que nós aumentamos nos últimos 5 anos com adolescentes. Eles não têm sentido. Eles não conseguem olhar o mundo e ver referência. Nem na arte tem hora. Sabe? E aí eu fico pensando, será que alguém já parou e sentou com eles e falou assim, você consegue ver que você consegue mudar pela arte uma sociedade? Você consegue perceber isso? Que quando você mostra um olhar para o outro, ele também está sendo estimulado, vamos dizer assim. Ele pode até não pensar igual você. Sim. Mas colocar que ela não existe, para mim, é só uma forma de falar, não dê olhos para essa sociedade, sabe? Sim. E eu acho isso muito prejudicial em todos os sentidos, porque somos sociais, nós interagimos uns com os outros. E se a gente não acredita nessa sociedade, ela falha, sabe? Em todos os sentidos. Sentidos sociais, em sentidos afetivos, em sentidos cognitivos, né? Eu acho muito, igual eu te falei, eu acho muito rasa essa interpretação de falar que nós não temos. Na verdade, eu acho que nós temos que recuperá-la de forma muito urgente. Né? Eu ouvi uma vez, na época que eu fazia faculdade, falava assim, que a arte vai salvar o mundo. Eu acho que ela é um dos, sabe? Nós estamos precisando muito, né? Acho que a gente... assim, eu falo que se a gente for olhar a história da arte, a gente vê a história da sociedade. Ela é paralela. Sim. As representações que a gente vê nas esculturas, nas pinturas, elas são paralelas a isso. Né? Então, uma análise da arte atual hoje, de forma muito séria mesmo, né? Já está passando de hora de ter realmente falar assim, olha, nós temos que recuperar o valor da arte por tudo que ela foi durante muito tempo da nossa sociedade. Muito tempo. Né? E o que está acontecendo? Ok, o ser humano evoluiu socialmente falando até, né, hoje, onde nós estamos numa visão de equidade, urgente, inclusive, né?
de equidade, de igualdade de direitos, que elas têm que ser colocadas. E eu acho que a arte é um fator muito forte para que a gente possa conseguir isso. Porque na hora que você está triste, você vai ouvir uma música, você vai ver o pôr do sol, você vai ler uma poesia, ler um poema. Isso tudo é arte. Isso tudo é arte. Entendeu? Então, eu acho que quem pensa dessa forma aí não está muito otimista com o ser humano, e eu sou uma otimista com o ser humano. Não Somos tem jeito. dois. Eu sou uma eterna otimista. Carol, eu queria agradecer super. Eu que agradeço. E na expectativa de que a arte ainda possa mudar muito e acrescentar muito na vida da humanidade. E se tiver mais alguma coisa para falar, algum fechamento? Eu acho que é isso realmente, é entender essa importância, né? Tanto em relação à compreensão de mundo, que é muito importante, mas também como um recurso para que a gente possa desenvolver ensinagens e aprendizagens com mais sensibilidade. É o que falta na maioria, né? Um pouquinho de sensibilidade. É por aí, ver o outro. Agradeço super. Eu que agradeço. Teremos outros bate-papos pela frente, Teremos, sem se Deus dúvida. quiser. Sem Obrigadão. dúvida.